na Rússia não tinha Pac-Man. A maior parte dos jogos que a gente jogava no fliperama, Space Invaders, Street Fighter, todos começaram a surgir na década de 70 para 80 e era justamente o período da Guerra Fria. Então, lá não podia entrar os jogos americanos. O que os jovens russos jogavam durante o período soviético? Eu sou a Fernanda do Vontade de Viajar e foi isso que eu fui descobrir lá em Moscou. Quando eu tava em Moscou, eu resolvi visitar o Museu do Arcade, que é um lugar muito louco, onde 3 amigos começaram a juntar as máquinas que eles começaram a comprar de quando eles eram criança. São joguinhos que eles curtiam quando eles eram pequenos. Eles começaram a perceber que muitas dessas máquinas estavam sempre quebradas e que eles nunca encontravam os lugares pra jogar os jogos que eles curtiam, né? Então eles começaram a se especializar em corrigir esses problemas e botar as máquinas pra funcionar de novo. Hoje eles têm uma coleção de mais de 40 jogos e o mais legal é que no Museu do Arcade você pode jogar. O engraçado é que a indústria russa começou a desenvolver os jogos dele a partir de equipamentos que estavam sobrando de outras fábricas, né? Então, equipamentos militares, resto de geladeira, calculadora. Eles pegavam pedacinhos que não estavam sendo usados, né? Peças que estavam sobrando e para construir esses jogos de fliperama. Então, a gente consegue ver que são máquinas muito mais simples do que as máquinas americanas. A gente não tem, por exemplo, como salvar a nossa pontuação. Então não tem aquela competição entre os jogadores, sabe? As máquinas, eles não investiam tanto nisso. A gente sempre pensa na Rússia como, tipo, os vilões da Guerra Fria, de tanto ver os filmes americanos, mas os jogos não têm nenhum tipo de propaganda comunista, nada disso. São, na verdade, jogos que têm uma certa universalidade. Mesmo a gente não falando russo, ou a gente nem entendendo o nome do jogo, em um minutinho a gente já começa a pegar como é que ele funciona, já começa a jogar, e é muito divertido a gente perceber que tem alguns jogos também que são muito familiares pra gente, né? Tipo Totó, Pinball. Acaba sendo um museu onde você mexe em tudo, joga em tudo, e é muito legal ver a Guerra Fria de um outro ponto de vista, porque a gente sempre estuda isso na aula de história, como se fosse uma coisa assim de política internacional, e eu acho muito engraçado ver como é que era um impacto na vida das pessoas comuns, no cotidiano, na vida dos jovens russos, né? Como é que eram os jogos que ele jogava, a gente perceber que rolou uma timeline paralela, assim, entre o mundo influenciado pelos Estados Unidos e o mundo influenciado pela Rússia, sabe? É uma experiência muito curiosa visitar esse museu. Depois, além dos jogos, eles começaram a trazer para o Museu do Arcade algumas outras máquinas que eram típicas dos anos 80, assim. Sabe aquelas maquininhas de Coca-Cola que a gente bota a moeda, a notinha de dinheiro e pega a latinha? Na Rússia também não tinha isso. Eles tinham uma máquina que você comprava a bebida, né, o refrigerante, e tinha um copinho de acrílico que ficava assim, e aí ele servia, você bebia e tinha que lavar o copo para outra pessoa usar depois. Tem algumas coisas assim que são muito engraçadas da gente descobrir. Tem uma cabine fotográfica de foto 3x4 também, que é legal para registrar a visita justamente numa das máquinas da época, fazer uma selfie à moda antiga, e várias outras coisas assim que é muito legal de interagir, da gente ir descobrindo como é que era um pouquinho da vida na República Soviética. É isso? Era a República Soviética que chamava? Da primeira vez que eu viajei para Moscou, em 2014, o Museu do Arcade ficava bem longe do centro. Mas recentemente eles se mudaram para bem perto do Teatro Bolshoi, então é super tranquilo de encaixar no roteiro para dar uma passadinha lá. E em São Petersburgo também tem uma filial, que também tem quase os mesmos jogos, tem alguns também diferentes, é muito legal também para ir com criança. Fica muito pertinho da Catedral do Sangue Derramado, que é uma das principais atrações da cidade. Paga 450 rublos para entrar, ganha já as moedinhas para jogar, pode ficar o tempo que quiser, e tem um cafezinho lá também, se quiser comer alguma coisinha antes de seguir o roteiro. Vale muito a pena visitar, é muito curioso ver a história assim que a gente pode experimentar e jogar os jogos e imaginar como é que era aquela época. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar um like, assinar o canal, deixa um comentário aqui pra gente trocar uma ideia, e tem mais informações lá no blog. Se você quiser dar uma olhada, o link tá aqui na caixa de informações. Na caixa de informações não, como é que chama aqui? No box de informações. É a mesma coisa.